Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o câncer de rim, desde a sua fase inicial, do diagnóstico ao tratamento. Eu sou Gustavo Schwartzman, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. O câncer de rim é frequentemente diagnosticado sem querer, ou seja, quando você vai fazer um exame do abdômen, ultrassom, tomografia, ressonância por outro motivo e sem querer encontra um nódulo do rim. Esse é o melhor cenário, porque muitas vezes esses cânceres vão ser de evolução muito lenta e que você vai poder fazer um tratamento menos agressivo. Muitas vezes cirúrgico, conseguindo poupar o rim, não precisando fazer uma cirurgia radical, e às vezes até com tratamentos não cirúrgicos, ablação, radioterapia. Então, este é um tipo de câncer de rim que a gente chama de diagnóstico incidental. Quando o diagnóstico já é um pouquinho mais tardio, muitas vezes ele é motivado por sintomas, e o sintoma mais comum de câncer de rim é o sangramento urinário. Particularmente no homem, onde a gente tem uma dificuldade de ter um sangramento urinário, como acontece em infecções urinárias nas mulheres, então qualquer sangramento urinário no homem tem que ser investigado porque não é normal. O fator de risco mais importante para o câncer de rim é o tabagismo, mas também entra a idade e história familiar. Uma vez que se encontra um câncer de rim, nós precisamos estadiar esse tumor. Isso envolve uma tomografia do abdômen completo e envolve uma tomografia de tórax. Em alguns casos, cintilografia óssea ou PET-CT podem ser úteis, particularmente na suspeita de doença no osso. O câncer de rim, ele é tratado de forma local quando ele está na sua forma inicial, ou seja, nós precisamos remover aquele tumor, que pode ser através da nefrectomia parcial ou pode ser através da nefrectomia radical, onde você tem que remover todo aquele conjunto do rim e as suas vias. Naturalmente, a cirurgia parcial é preferível para conseguir poupar um pouco da função renal e não deixar o paciente com rim único. Mas, em alguns casos, não há alternativa senão sacrificar aquele rim. No tratamento de tumores um pouquinho mais avançados, mas ainda não metastáticos, depois da cirurgia pode-se discutir o uso da imunoterapia, apesar dele ser controverso. A imunoterapia teria a finalidade de reduzir o risco da recidiva em tumores que têm um alto risco de voltar. Tumores na sua forma metastática, ou seja, que já se disseminaram para pulmão, ossos, fígado ou outros órgãos, nós temos que fazer um tratamento sistêmico. E aí foi onde houveram os maiores avanços no tratamento. A doença hoje é sempre classificada em riscos, então você tem o paciente com risco favorável, risco intermediário e risco desfavorável, baseado em alguns critérios laboratoriais e clínicos do paciente. E esse paciente, então, se tem um risco favorável, seu prognóstico por si só já é muito melhor. E ele pode receber talvez um tratamento menos intensivo, seja com inibidor de angiogênese, seja com imunoterapia na sua forma isolada. Para pacientes com risco intermediário e risco alto, geralmente nós oferecemos uma combinação de tratamentos, justamente por aquele tumor ser um pouco mais agressivo e exigir um tratamento mais intensivo. As opções incluem uma combinação de 2 imunoterapias e combinações de uma imunoterapia com um antiangiogênico, que são inibidores da proliferação de vasos. Ambas as modalidades podem ter um excelente resultado em longo prazo e controlar a doença do paciente por muito tempo e, em alguns casos, eventualmente curar. Portanto, uma das coisas mais importantes ao longo dessa jornada não é dar o tratamento mais agressivo possível, e sim dosar riscos e benefícios para que o paciente tenha a chance de ter o desfecho de longo prazo melhor possível, mas com menos efeito colateral que ele pudesse ser submetido. Por isso, uma equipe multidisciplinar é muito importante para ajudar a tomar essa decisão. Então, quase sempre vai estar envolvido um oncologista, um urologista, talvez um nefrologista, a depender da função renal, e outros membros da equipe multiprofissional para dar o acolhimento adequado para esse paciente e o suporte para os eventuais efeitos colaterais. Muitos casos de câncer de rim podem ter um risco familiar aumentado. E, portanto, a gente precisa investigar aquela família no seu histórico familiar de câncer e determinar se aquele paciente precisa receber um teste genético para ver se ele teve o seu câncer de forma hereditária, que pode ser útil tanto para ele quanto para os seus familiares de primeiro ou segundo grau, que eventualmente vão ter a possibilidade de uma detecção precoce e um rastreamento na sua família. Dentro das modalidades cirúrgicas, quando a gente fala dos tumores mais localizados, destaca-se a cirurgia robótica, que tem o potencial de um acesso minimamente invasivo e uma cirurgia mais precisa, que você consegue fazer uma cirurgia com menos sangramento, com menos duração de internação, com menor taxa de complicações e um excelente resultado oncológico. Para tumores onde o paciente
por um motivo ou outro não tem condições clínicas de uma cirurgia ou porque o seu tumor é muito pequeno, a gente usa a mão da ablação, que pode ser crioablação ou ablação por radiofrequência, e também pode usar a radioterapia estereotáxica, que também proporciona ótimos resultados baseados em estudos mais recentes. Então esse é mais ou menos o panorama geral do que a gente pode antecipar de câncer de rim, desde o seu diagnóstico até o seu tratamento. No final desse vídeo eu deixo alguns convites para vocês. Podem assistir o vídeo da imunoterapia, que se relaciona bastante com câncer de rim. Se você gostou desse vídeo, eu convido você para assinar o canal e para deixar um like nesse vídeo que você assistiu. E, por terceiro, eu deixo um disclaimer de que cada caso é um caso, então todas essas informações são de forma geral. Mas se você precisa de auxílio com o seu câncer, é importante que você busque a nossa equipe, cujo contato está aqui no site. Obrigado.